Olá a todos, meu nome é Fernando Oliveira, sou diretor da Escola de Ayurveda, instituição criada por mim no ano de 2013, no qual eu coordeno e dirijo até hoje. Estou aqui para apresentar um novo programa do curso livre de formação do terapeuta em Ayurveda, oferecido por nós, que passa a ser de 3 anos a partir de agora. Esse programa é uma adaptação de um programa já existente, estabelecido pelo Conselho Central de Medicina da Índia e utilizado de forma padronizada para todos os cursos de bacharelado em Medicina Ayurveda e Cirurgia oferecidos em toda a Índia. Eu sou aluno de um desses cursos, né? Atualmente resido na cidade de Jamnagar, no estado de Gujarat, fica no noroeste da Índia, e eu faço o curso oferecido pela Universidade de Gujarat, com duração aí de 5 anos e meio, no qual ele forma aí o bacharel em Medicina e dá condições para o profissional atuar como médico nesse país. É o programa oferecido pelo governo da Índia e no qual todo estudante indiano, quando ele sai do ensino médio e busca carreira médica, ele tem a opção de entrar na carreira de medicina Ayurveda, né? Uma das opções. Esse programa, atualmente eu vivo na Índia já tem 2 anos, eu recém completei o 2º ano, então eu estou bem familiarizado com esse programa, é o meu programa de estudos, né? E é um momento que eu julgo em condições de trazer essa mudança para dentro da escola. Desde a sua criação, a escola tem um programa de 18 meses, que já passou por algumas adaptações, alguns ajustes, e agora a gente vai fazer aí uma mudança bem grande, principalmente em relação ao aumento de carga horária e na forma do estudo. Eu já me dedico ao Ayurveda desde 2008 e nos últimos 2 anos se viver na Índia e estudar Ayurveda nesse sistema tem acrescentado muito a minha bagagem, o que dá condições de fazer essa mudança aí com bastante propriedade, assim como capacitar e treinar os professores que estão no Brasil oferecendo essa atividade para vocês. Então, todo mundo pode acessar no site o programa, ele está detalhado, né? E a gente vai apresentar de forma detalhada os conteúdos oferecidos aí ano a ano. Então, o ano 1, ele começa com um conteúdo Padartha Vinayana. Ele é oferecido em 2 aulas, né? Serão 2 finais de semana com essa aula, módulo 1 e 2, aula 1 e 2. E Padartha Vinayana seria o conhecimento do significado das palavras, seria uma tradução mais próxima para isso. Então é um momento que a gente introduz o aluno ao universo do Ayurveda, então a gente vai apresentar todos os conceitos básicos e os princípios básicos em relação a isso, todas as bases filosóficas, curiosidades em geral, assim como toda a história do Ayurveda, história antiga, história contemporânea, e história e qual o contexto atual do Ayurveda no Brasil. Então é um período aí que o aluno tem para entender o Ayurveda, entender esse universo que ele está entrando, quais são as suas estruturas. Depois disso a gente entra no estudo de Ashtanga Hridaya. O Ayurveda ele tem uma característica que ele tem uma literatura muito ampla, muito extensa, toda uma literatura médica clássica muito antiga. E existem os livros que eles são mais estudados, que eles são bem importantes. Existem livros que eles não são tão conhecidos assim, e a gente vai abordar, dentro do que for necessário, uma parcela significativa desses livros. E um deles é chamado de Ashtanga Hridaya. Então ele é muito utilizado dentro desse programa no primeiro ano de ensino, né? Então no primeiro ano de ensino da carreira médica dentro do programa estabelecido pelo CCIM, que é o Conselho Central de Medicina da Índia, para os cursos de bacharelado. O primeiro ano, uma disciplina é apenas Ashtanga Hridaya e apenas os 30 primeiros capítulos. A gente vai fazer uma sintetizada desse livro, né, apresentando nessa aula, com o suporte desse conteúdo, ele vai continuar de forma online, né? Então a gente vai abordar bastante, entender a estrutura desse livro e introduzir o aluno. Essa introdução do livro, né, é uma introdução a todo o contexto do Ayurveda em geral. O livro ele contém 120 capítulos, porém os primeiros 30 você consegue encontrar uma síntese do que vai ter em todos esses 120.
Então é uma primeira camada de conhecimento, e dessa forma a gente espera introduzir também o aluno para todo esse universo da Ayurveda através desses capítulos de forma sintetizada. Depois a gente tem uma programação que contempla os conteúdos de Kriya e Ratna Sharira. Então, Kriya significa atividade, Ratna significa divisão, e Sharira é corpo. Então, Kriya Sharira seria atividades do corpo, Ratna Sharira seria divisões do corpo. Logo, fisiologia e anatomia de acordo com a Ayurveda. Todo esse conteúdo, então, ele vai explicar toda a estrutura anatômica do corpo, assim como todas as atividades fisiológicas do corpo, com um ponto de vista específico do Ayurveda. Lembrando que é um conhecimento que ele começou a se desenvolver em torno de 3.000 anos atrás, começou a se desenvolver estruturado em livros, né? Talvez alguns dizem mais tempo, outros dizem menos, né? São algumas versões aí de historiadores, mas a gente estima em torno de uns 3.000 anos, e todo esse conhecimento numa estrutura escrita baseada no sânscrito. Todas essas palavras que eu estou dizendo, elas são em sânscrito, tá? Para quem está achando aí um tanto quanto diferente. Então é um sistema baseado na língua sânscrita, né? E então esse conhecimento, ele é a base da estrutura de fisiologia e anatomia no qual a gente vai abordar. E a gente vai ter uma estrutura de 3 aulas, 3 finais de semana, né? 3 dos módulos previstos para apresentar esse conteúdo. E a gente termina o ano com 4 aulas, onde tem Dravya Guna e Vaisesha Kalpana. Então, mais uma vez, entendendo quais é o conceito dessas palavras em sânscrito, Dravya Guna, Dravya seria substância, Guna é então é o estudo da qualidade das substâncias. É um conceito contemporâneo, né? Foi criado aí pelo Acharya P.V. Sharma no início do século passado, e ele é mantido, utilizado na divisão, na estruturação de conhecimento de conteúdos, no qual a gente utiliza essa nomenclatura para quando vai falar de substâncias. É no momento que a gente apresenta todas as substâncias do reino animal, do reino vegetal, né, como elas são classificadas, como entende-se elas, né, a gente fala de estrutura, de sabor, de ação no corpo, ação digestiva, ação pós-digestiva. Então é na abordagem desse conteúdo que você entende as substâncias. E Vaisesha Kalpana é os métodos de preparo com essas substâncias, né? Então é nesse momento que a gente faz o uso de preparo de alimentos, né? Alimentos com fins terapêuticos. É nesse conteúdo que a gente faz o uso de preparados de pastas, pós, geleias, óleos vegetais medicados com plantas medicinais, óleos de origem animal medicados com plantas medicinais, e para que você posteriormente possa saber a forma desse preparo e fazer o uso dentro da estrutura terapêutica dentro do Ayurveda. O ano 2, qual é a estrutura de conteúdo do ano 2? A gente começa com 2 aulas de Swastha Vrita. Swastha significa saúde e Vrita é aumento, então seria aumento da saúde a tradução desse conteúdo. A gente está falando aí de medicina preventiva, medicina da família, promoção da saúde, prevenção de doenças, todo esse aspecto relativo a isso, no qual a Ayurveda tem bastante recurso. É nesse momento que a gente entra em detalhes em rotina diária, rotina sazonal. Esse conteúdo já vai ter sido visto, ele é apresentado de forma bem detalhada no Ashtanga Hridaya, então um ano depois você entra de novo com bastante detalhe nesse conteúdo, né? Você entra em toda a parte de alimentação, toda a parte de gestão, escolha de alimentos corretos, toda a parte de sono, né? Recursos para manter a saúde. Existe uma abordagem do yoga dentro desse conteúdo também, como o yoga ele apoia o Ayurveda na manutenção da saúde. Então o Swastra Vrita ele é um conteúdo que tem essa característica. Depois a gente entra em toda a parte de Chikitsa. Chikitsa é tratamento, então é no momento onde a gente aborda bastante as práticas de terapias corporais que o Ayurveda se utiliza. Então
Então a primeira aula sobre Chikitsa, ela é uma aula teórica, onde ela aborda toda a estrutura dos tratamentos, classifica eles, o que é tratamento que utiliza-se de óleo e promove oleosidade no corpo, que são tratamentos que promovem secura no corpo, que são tratamentos que promovem suor, aquecem o corpo, e a gente classifica todos eles e vê as indicações e como utilizar. E depois a gente entra para a parte prática e a parte teórica sobre a prática, sobre a aplicação de óleo no corpo, aplicação de pó no corpo, bastante prática e execução desses procedimentos. A gente entra na parte das pindas. Pindas é quando você tem um tecido e coloca ali preparados dentro desse tecido. Pode ser arroz cozido com leite, decocção de plantas, pode ser plantas medicinais cozidas junto com óleo e acrescentadas ali. Aí você faz uma trouxinha, uma bolsa, e você utiliza isso para massagear o corpo, né? E quando fala em Kerala Ayurveda no programa, Kerala é um estado do sul da Índia, e ele tem uma característica singular. Muitas das terapias corporais elas foram desenvolvidas dentro da tradição praticada de Ayurveda nesse estado, né? Então ela não está na literatura clássica em sânscrito, você encontra isso em outros livros, muito de tradição oral também. Então algumas receitas e algumas terapias um tanto quanto específicas, elas são características tradicionais dessa região do país, e ela é chamada de Kerala Ayurveda, o Ayurveda praticado no Kerala, e ele se destaca muito por essas terapias que elas são bem características dessa região e acabou influenciando aí toda a prática do Ayurveda em toda a Índia e consequentemente no mundo. Então, por definição, a gente chama dessa forma e está descrito aí no programa de conteúdos. A parte de uma das aulas de tratamentos também compreende os bastes externos. Então, baste seria a tradução para a palavra baste é bexiga, né? Então a bexiga é aquilo que represa a urina, é algo que é fazer a contenção de algo. Nesse processo terapêutico é quando você faz uma contenção de substância, geralmente uma substância oleosa e quente em alguma parte específica do corpo, e ela tem esse nome de baste externo, e aí a gente vai ter o treinamento também teórico e prático em relação a isso. Seguindo no programa, a gente entra nas aulas de Shalakya Tantra. Então é uma das especialidades do Ayurveda que trata doenças do ombro para cima, né? Então todas as práticas terapêuticas onde você trata ouvido, nariz, boca, olhos, topo da cabeça e aplicação de substâncias nessas regiões vão ser abordadas de forma teórica e prática na aula. Então, aplicação de substâncias no nariz, substância oleosa, aplicação de substância oleosa nos olhos, no caso tem procedimentos específicos no topo da cabeça. São algumas ferramentas e que vão ser abordadas. Panchakarma. Pancha significa 5, karma ações. São 5 ações. São 5 procedimentos do Ayurveda com o objetivo de desintoxicar o corpo profundamente. Então, são considerados aí alguns dos procedimentos mais intensos dentro do Ayurveda, e a gente vai entender quais são eles, quais são indicações, contraindicações, quem pode fazer, né? Então, a gente vai fazer um institucional e uma apresentação teórica dessas práticas para que todos entendam qual é o espaço do Panchakarma na prática do Ayurveda, e qual a sua importância e de que forma ele deve ser utilizado e quais são os cuidados necessários. E dessa forma a gente termina o segundo ano e a gente entra para o ano número 3, onde vai ser abordado o conteúdo relacionado ao Charaka Samhita. Vão ser 2 aulas dedicadas a esse, que é o livro mais importante de toda a literatura médica clássica. No ano 1, vocês percebem que a gente fala sobre o Ashtanga Hridaya em uma aula, né? Ele é considerado um livro mais simples, um livro mais fácil de ser entendido, né?
e muito mais abordado para a parte inicial de estudos. O Charaka ele é considerado mais complexo, mais completo, então é um momento adequado para o aluno ele entrar em detalhes dentro desse livro, e a gente vai fazer uma abordagem de vários pontos importantes e relevantes dele. Depois a gente entra para as aulas de Roga Nidana. Roga significa doença, Nidana seria causa, o que causa as doenças. Então seria basicamente a parte de diagnóstico. O diagnóstico ele se divide em dois, que seria Roga Pariksha e Rogi Pariksha. Roga é o diagnóstico da doença, Roga Pariksha é o diagnóstico da doença, o exame da doença, e Rogi Pariksha é o exame do doente. Então toda a prática de diagnóstico de doença, né, os estágios dela no corpo, né, e como eles se desenvolvem vão ser abordados, assim como a descrição de todas as doenças classificadas pela Ayurveda, as suas divisões e subdivisões, né, qual é a nomenclatura específica das doenças de acordo com a Ayurveda e como elas se desenvolvem. E a parte de diagnóstico do doente é quando você faz aí os métodos tradicionais de diagnóstico, né? O principal deles seria a observação, né? Seria a conversa e seria a auscultação do corpo, né? Então é o que a gente chama de Trivida Pariksha, as três formas principais de exame de exame de quem está doente, seguido aí de 8 formas tradicionais e 10 formas tradicionais. Então a gente vai abordar isso de forma teórica, prática, e a gente vai desenvolver isso nessas aulas. Stri Roga. Stri significa mulher, Roga doença. Então são as doenças das mulheres, né? Então esse é um conteúdo também de bastante relevância, onde a gente fala aí de aspectos preventivos, né? E onde a gente fala de promoção da saúde, manutenção da saúde, prevenção de doenças e estabelecer saúde em doenças já estabelecidas, né? Então esse é o conteúdo específico no que é tradicionalmente conhecido aí como saúde da mulher, né? Kaumara Britya e Prasuti Tantra, né? São dois conteúdos que vão ser abordados no final de semana, né? Que é o conteúdo referente ao cuidado com crianças, cuidado com bebês e cuidado com gestantes, certo? E Kaya Chikitsa 1 e 2 é quando a gente fala de tratamentos. Então é o momento que você monta e executa tratamentos, né, de forma teórica, de forma prática, a fim de unificar todo e direcionar todo o conhecimento aprendido até então. A descrição que eu trouxe até agora é toda a descrição das aulas presenciais, que elas vão acontecer com a presença do professor em sala de aula, seja fisicamente, no momento que o professor viaja até o local para dar aula, né? A nossa equipe de professores, eles vivem em diferentes cidades do país, e muitas cidades onde a gente tem atividades não tem nenhum dos professores da nossa equipe. Então os nossos professores eles cruzam o país sempre para fazer a apresentação das aulas. E algumas das aulas têm um formato online, então são transmissões ao vivo, né, exclusivas para aquele grupo, e onde a gente apresenta o conteúdo nesse formato. Geralmente acontece com professores que não estão no Brasil, algumas vezes sou eu professor, algumas vezes é alguém que são professores que não estão no Brasil e que conduzem aulas. Se vocês tiverem dúvidas em relação ao quadro de professores, também está no site, vale dar uma olhada lá. E a gente tem explorado esse formato de maneira bastante satisfatória. E a gente também tem o complemento das aulas online, né? Então as aulas online que elas estão na nossa área do aluno, uma plataforma exclusiva, onde tem acesso ao conteúdo produzido por nós. Então qual é a previsão de carga horária de conteúdos a serem ofertados, né? Esses módulos em finais de semana, divididos em final de semana por mês, eles vão ter um total de 540 horas reais de aula, tá? Seguido de 280 horas online, isso dividido dá 1 hora e pouco aí por semana de conteúdo gerado, né? Então algumas vezes a gente vai ter uma produção maior de conteúdo, outras semanas menor, mas a média é essa. Então é um conteúdo semanal gerado para
para acompanhar as aulas, seguido aí de estudo dirigido de 340 horas, isso dá mais ou menos umas 10 horas por mês, e esse conteúdo dirigido consiste em indicação de leitura, é um momento que a gente circula aí pela literatura clássica, os principais livros, principalmente Ashtanga Hridaya e Charaka Samhita, que essas versões elas estão traduzidas para o português e disponíveis de maneira livre e aberta para todos na internet. Então a gente utiliza-se dessa literatura clássica como referência de material de estudo, certo? Além do último ano de 40 horas de estágio obrigatório através de projetos sociais, que a gente, dependendo de algumas cidades, a gente mantém, outras não, né? Então, atividades comunitárias em oferecer atendimentos gratuitos para a comunidade, no qual vocês vão executar de forma supervisionada, certo? Cabe salientar que o que a gente tem aqui é uma construção de conhecimento, uma construção de camadas de conteúdo, né? E onde eles vão sempre se interligando e se correlacionando. Então vocês viram a descrição de conteúdos do ano 1, 2 e 3. Eu vou pegar um exemplo, né? Saúde a respeito de doenças do sexo feminino. Embora seja um programa específico do terceiro ano, você não tem como não falar isso no momento que falar de fisiologia, não tem como falar isso no momento que você falar de anatomia, não tem como falar disso no momento que você falar de alimentação. Então ele se interliga. No momento que você falar de diagnóstico, que também está presente no terceiro ano, não tem como você não falar isso também na introdução ao Ayurveda, quando a gente falar nas primeiras 2 aulas de Padartha Vinayana, que é a estrutura dos conceitos básicos, dos princípios básicos, a gente vai falar de como está fundamentado o diagnóstico dentro do Ayurveda, quais são os recursos que um profissional tem que ter, né? Quais são, ele se utiliza da lógica, ele se utiliza de algo, de uma percepção direta, ele se utiliza de uma inferência, de uma percepção indireta. Então a gente sempre está fazendo um conhecimento cruzado e complementando-se um ao outro. Eu trago o exemplo que eu trouxe anteriormente quando a gente fala de um dos principais livros, que é o Ashtanga Hridaya, que ele tem a sua introdução, o Sutrasthana. O Charaka Samhita, outro importante livro que ele também tem, o Sutratthana. São ambos livros que têm 120 capítulos, onde os 30 primeiros introduzem todo o livro, e aí você segue na leitura desses livros clássicos com conhecimento já introduzido, e a gente segue acrescentando mais camadas de conhecimento. Então, com essa forma de ensino. Então, as aulas presenciais somadas esse conteúdo semanal online, aonde vai ser abordado todo o suporte às aulas presenciais, observadas por um outro ângulo e sendo complementadas, além de conteúdos exclusivos da parte online, como o sânscrito, que é a introdução ao alfabeto Devanagari, né, que permita posteriormente fazer a leitura do sânscrito, a leitura e a escrita, e noções básicas de gramática. Vocês não vão terminar o curso sabendo sânscrito, mas vocês vão ter fortes noções de como ler, de como escrever e como ser mais familiarizado com terminologias e conceitos. Assim como introdução à anatomia e fisiologia moderna, que para dar suporte também a todo o conhecimento, né? E todo o suporte que vai ser abordado em aula vai se suceder dessa forma. Ferramentas de avaliação, controle do desempenho também a gente vai executar dentro dessa nossa plataforma digital. Então, esse curso, acredito que ele vai ser satisfatório em todos os sentidos para quem busca um aprendizado mais ou menos dentro do que eu estou experienciando, né? É a forma que a gente encontrou de tentar trazer o mais próximo isso. Espero que todos tenham gostado. E o terapeuta Ayurveda, ele vai ter condições, ao terminar esse curso, de atuar de forma integrativa e complementar na área da saúde, né? Atuando como um terapeuta
e utilizando todos os recursos aprendidos a fim de trazer orientação para o estilo de vida, seja ele diário ou sazonal, o uso de todas as terapias corporais, o uso dos preparados naturais do Ayurveda, a fim de prevenir doença, de estabelecer e manter a saúde. Então, para o primeiro semestre a gente tem aí uma lista de cidades, consulte nosso site. Temos também previsão de abertura de novas turmas para o segundo semestre em outros locais. E temos também programas de adesão de antigos alunos que queiram complementar os seus estudos, certo? E caso não tenha ficado tudo claro, a nossa equipe está à disposição aí para esclarecimento de dúvidas em relação a regras do curso, contrato. O nosso site ele já tem bastante informações, e se tiver algo que não esteja descrito ali, por favor, entre em contato. Um grande abraço a todos.